Eu sou humano e, portanto, nada do que é humano me é estranho. Assim falava o poeta e dramaturgo romano Terêncio, e assim falo eu, Flávio Ricardo Vassoler, escritor, professor, youtuber, nômade, fiel como os pássaros migratórios, fundador da Universidade Virtual do Vassoler e apresentador do programa Filosofia do Cotidiano na TV 247. Muito boa noite, pessoal. Boa noite a todas, boa noite a todos vocês. Domingo, 1º de fevereiro de 2026, aqui na cidade de Krosno, na Polônia, 23 horas em ponto, e nós estamos aqui para mais uma aula ao vivo com Vassoler. Taca a vinheta, produção! Vamos lá, pessoal. Bom, hoje eu quero falar com você sobre a experiência que eu tive junto com meu querido amigo Carlos Gorjão, português, com quem eu tenho feito parte dessas viagens de Vassoler aqui pelo leste europeu. Viajamos conjuntamente ali pela Estônia e o Carlos esteve presente em parte do périplo polonês e foi figura-chave hoje nessa nossa ida de Rzeszów até Medyka, uma cidade polonesa que fica na fronteira com a Ucrânia. Então, hoje eu estive na fronteira com a Ucrânia e quero contar a todas e a todos vocês o que eu presenciei por lá em primeira mão. O que eu e o nosso querido Carlos Gorjão presenciamos por lá. Ninguém nos contou, nós é que vimos, nós é que vivenciamos, e eu vou contar para vocês daqui a 23 dias, essa guerra entre a Rússia de um lado, a Ucrânia, a OTAN, os Estados Unidos de outro, essa guerra vai completar 4 anos, e eu estive aqui na fronteira da Ucrânia hoje. Agora eu estou na cidade de Krosno, onde inclusive mora o nosso Carlos Gorjão. Eu estou hospedado aqui em Krosno. O nosso querido Carlos Gorjão mora em Kopetova, a cerca de 15 quilômetros daqui. Um abraço para o Carlos e vou contar para vocês. Krosno fica aí a uns 100 quilômetros da fronteira com a Ucrânia, então eu já retornei aqui, já não estou diretamente conectado à fronteira, mas tive experiências muito impactantes por lá e quero contar tudo isso para vocês em primeiríssima mão em mais essa aula aqui ao vivo com Vassoler, que é uma aula / relato a todas e a todos vocês, como, digamos, um correspondente aqui agora, também como um professor, mas um correspondente para partilhar com vocês essas experiências. Aguardem o vídeo das viagens de Vassoler que eu fiz junto com o nosso querido Carlos Gorjão, ali na cidade de Medyka, aqui na Polônia, na cidade de Medyka, para mostrar todos os meandros para vocês. Antes de mais nada, eu quero pedir a todas e a todos vocês que deem aqui um like no vídeo, que curtam o vídeo, que disseminem esse vídeo pelas redes sociais, para que nós possamos dialogar com cada vez mais e mais pessoas. Aqui embaixo do vídeo tem a tecla Seja Membro, vocês podem se tornar membros humanistas do canal. Tem também a tecla Valeu, para vocês poderem fazer uma contribuição financeira. Está passando aqui ao pé do vídeo, no banner azul rotativo, a chave do Pix, para vocês poderem fazer um Pix aqui para o meu canal, Flávio Ricardo Vassoler. A chave do Pix é nomade.editora@gmail.com.
Eu repito, nomade.editora@gmail.com. Quem estiver aqui no chat do YouTube pode mandar um super sticker, que é uma saudação paga, um super chat, que é uma pergunta paga, e eu vou agradecer muito a vocês. Acessem também o site www.universidadedovassoler.com.br. Vamos lá, gente. Bom, eu estava. Vamos contar para vocês essa história. Eu estava hoje, até hoje de manhã, na cidade de Rzeszów, na Polônia. Estava fazendo um frio dos diabos. Eu até coloquei, ó. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Postagem que eu fiz. Olhem só. Hoje pela manhã. Vou até mostrar para vocês. Eu coloquei no meu Instagram aqui, uma doideira total. Olha a temperatura, gente, que estava fazendo. Peraí, ó. Ó a temperatura que estava fazendo em Rzeszów hoje pela manhã. Menos 10 graus centígrados com sensação térmica de menos 17. Uma loucura. Eu tô aqui colocando. Falei hoje com a minha irmã Larissa, ó. Um beijo para minha irmã. Falou, Flávio, passa Nívea no rosto. Gente, o vento frio. A sensação, a temperatura muito fria, sobretudo quando tem vento, rasga a pele, destrói, dói o rosto, é uma loucura, e as mãos, mas eu realmente tenho uma tolerância ao frio grande. Ninguém gosta de uma temperatura de quase menos 20 graus, sensação de menos 20. Ninguém vai gostar de uma temperatura dessa. Mas se vocês me perguntarem, eu diria que eu me sinto pior com 40, 45 graus positivos do que com 20 graus negativos de sensação. Tá? Eu estou dizendo da minha característica. O calor me derruba muito fortemente. E aí, lá pelas 9h30, chegou a Rzeszów, nosso querido Carlos Gorjão, e a gente estava se preparando, tomamos um café da manhã, nós tomamos um café da manhã, estávamos nos preparando ali para mais um périplo das viagens de Vassoler, e aí, conversando, um dia bonito hoje, céu azul de brigadeiro, sem nuvens, o Carlos tinha tido uma ideia de visitar um museu relacionado à história dos judeus na Polônia, cerca de 22 quilômetros de Rzeszów. Só que aí a gente conversou e eu falei, olha, Carlos, eu vim apresentando várias questões relacionadas à história dos judeus aqui na Polônia, inclusive em Rzeszów, fiz um vídeo que já foi ao ar das viagens de Vassoler, falando sobre o gueto de Rzeszów, fiz uma aula, ministrei uma aula aqui falando sobre a história do senhor David Kurtzman, que teve uma atitude heróica e martírica, né? A aula aliás, foi a última aula, a aula anterior a essa. E aí a gente falou, olha, e aí? Vamos até a fronteira entre a Polônia e a Ucrânia? Ambos olhamos um para o outro e falamos, olha, com esse céu azul límpido, temos que ir para lá. E aí a gente teve a ideia, cerca de pouco mais de 100 quilômetros ali de Rzeszów até Medyka, e fomos. Só que a gente precisa retroceder não para hoje de manhã, e sim para ontem. O Carlos esteve em Rzeszów comigo ontem também, e lá pelas tantas, depois de a gente ter singrado o centro histórico da cidade, esse vídeo ainda vai ao ar, eu estou com 2 vídeos na gaveta, o vídeo de ontem de Rzeszów e o vídeo feito hoje junto à fronteira da Ucrânia. O Carlos falou, prestem atenção a isso, porque o frisson começa aí. Flávio, vamos até o aeroporto de Rzeszów e eu quero mostrar a você baterias Patriot. Vou repetir, baterias Patriot fornecidas pelos Estados Unidos, pertencentes à OTAN, que a Polônia dispõe no aeroporto de Rzeszów como defesas antiaéreas, e sobretudo agora em relação aos russos. E nós fomos. Eu quero mostrar aqui para vocês, eu estou com umas fotos aqui. Uma loucura, gente. Espera aí, ó. Aqui, gente. Se vocês conseguem ver bem isso aqui, ó. Prestem atenção aqui, ó. Espera aí. Vou baixar aqui essa foto. Deixa eu ver se tem mais uma, se tem uma mais nítida aqui para vocês.
uma loucura. Acho que essa aqui vai ser a mais nítida. Só um minutinho. A gente passou ali pela. Peraí. Ué, não foi? Peraí, pessoal, paciência, só um minutinho aqui comigo, para eu poder mostrar isso aqui para vocês. Ué, mas vai ou não vai, meu filho? Agora não está indo? Correções. O que é? Foi. Ô, meu pai. Olha essa foto aqui, gente. Não sei se vocês conseguem ver, ó. Não tá muito nítida, né? Mas, ó, o Carlos me mandou essa foto aqui, ó. Essa aqui é uma bateria antiaérea, tá? Eu tô colocando aqui, sem pôr na tela, só para dizer o seguinte. Nós pegamos, o Carlos estava de carro, a gente foi rodando ao largo do aeroporto, todo, claro, cercado por arame farpado, e eles colocaram telas protetoras para que os transeuntes, para que os carros não vissem o que está na pista do aeroporto. Mas não é segredo ali. Existem várias baterias antiaéreas Patriot cedidas pelos Estados Unidos para a Polônia, esquema da OTAN. E essas baterias são baterias antiaéreas para eventuais ataques russos, previstos, ou esperados, ou projetados, e assim por diante. Quando a gente viu isso, eu estava lá com a câmera, só que eu e o Carlos, nossa senhora, a gente filmando isso aqui, proibitivo. Imaginem vocês se a gente tivesse parado o carro junto à cerca do aeroporto para filmar. E os militares iam chegar na hora, mas na hora. Agora imaginem vocês o seguinte: minha blusa não está aqui. Eu tenho dois passaportes: o nosso passaporte brasileiro e o passaporte italiano. Eu tenho cidadania italiana. Pois bem, aqui, para permanecer esse tempo longo que eu permaneço aqui na União Europeia, eu só posso, o Brasil dá direito a 90 dias. Se eu não me engano, ainda são 90, se eu não me engano, ou 60 ou 90. Aí, depois disso, você tem que sair da União Europeia e voltar e o tempo zera, tá? Mas, obviamente, com passaporte italiano, eu posso permanecer por aqui. Por que eu estou falando isso? Eu fui para a Rússia recentemente. Fui para a Rússia, fui para Ivangorod. Estava em Narva, na Estônia, e cruzei a fronteira com o passaporte brasileiro. Tem um carimbo da Rússia no meu passaporte brasileiro. Vocês já imaginaram? Se eu tivesse com um passaporte brasileiro no bolso e os militares viessem me interpelar e pedissem minha identidade comigo filmando, vejam, a filmagem por ali não é boa. É uma filmagem o quê? Uma filmagem para as viagens de Vassoler. Eu não sou espião, né, gente? Eu sou uma pessoa normal. Sou aqui um interessado por história e venho reportando esse conflito desde o seu início, como vocês bem sabem. Pois bem, graças a Deus nós não tivemos a imprudência, pelo menos a esse ponto, de irmos filmar junto à cerca do aeroporto. Mas eu estava filmando ali. E para que eu estava filmando? É para mostrar. Mas, gente, está rolando uma guerra. Já é uma imprudência de qualquer maneira. Eu não estava cometendo nada de errado de qualquer maneira. Bom, vocês vão ver já já. Aí o Carlos foi lá e deu uma volta. Passou pela rotunda rotatória lá perto do aeroporto, deu uma volta. E a gente tentou se aproximar da cerca ali, eventualmente, para filmar alguma coisa mais de perto. Mas não dá para mostrar nada, porque estava tudo cercado, alambrado. De repente, prestem atenção. De repente, começaram a chegar umas jamantas, uns caminhões gigantescos. Uns caminhões com escolta à frente e atrás, num comboio gigantesco, disfarçados de carga civil, mas uma carga civil só para inglês ver e para russo ver. Aliás, russo sabe muito bem o que tem ali. Aquilo ali é armamento pesadíssimo e chegaram umas carretas militares também. Aí sim, elas estavam vazias na sua carga, depois iam receber e colocar cobertura. Gente, aquele era comboio ali de Rzeszów, do aeroporto de Rzeszów, cheio de baterias Patriot, para depois zarpar ali em direção à Médica, por exemplo, na Ucrânia, para passar a fronteira e levar as armas aqui da Polônia, da OTAN, dos Estados Unidos, para a Ucrânia. A gente estava presenciando ali história, gente, tá? História, eu estava vendo ali, ó, a coisa acontecer. Aí, quando esse comboio passou,
Eu, inadvertidamente, peguei a câmera GoPro, que não tá aqui na minha mão, tá mais ali, mas vocês já viram a GoPro? Eu peguei a GoPro e pimba na gorduchinha, né? A gíria do nosso querido Osmar Santos, grande Osmar, o Osmar Santos. E aqui é Corinthians, hein, gente? Aqui é bicampeão da Recopa. Coringão ganhou do Flamengo por 2-0. Corinthians, maior torcida do Brasil, grande campeão, Esporte Clube, ganhou do time de segunda maior torcida do Brasil, Flamengo. Forte abraço aí aos flamenguistas, né? Freguês tem sempre razão. E o Coringão é bicampeão da Recopa, Supercopa, o que seja, o campeão da Copa do Brasil, ganhou do campeão brasileiro. Eu digo bicampeão porque em 91 o Corinthians com o Neto ganhou em cima do Flamengo o primeiro título. Então, vai Corinthians, vamos embora nessa, tá bom? Então é o seguinte, ó, e parabenizar a segunda maior torcida do Brasil, o Flamengo, pela freguesia. É isso aí, o Coringão é isso aí, a maior torcida do Brasil é isso aí, gente. É só alegria o Corinthians. É título no final do ano passado, é título no começo desse ano, é só alegria. Mas voltando aqui, peguei a GoPro e comecei a filmar o comboio. Nossa Senhora. Mas não demorou 10 segundos. Um camarada com uma balaclava que tinha a bandeira da Polônia e, obviamente, fardado, um militar, se aproximou de nós e falou. Começou a quase dar porrada no vidro, falando que era proibido filmar comboio militar, quem que a gente era, o bicho ia pegar e que não sei o que não sei o que lá. Vou dizer um negócio para vocês. Um dos piores medos que eu passei na minha vida foi lá na fronteira entre a Estônia e a Rússia. Fiquei 2 horas lá e fiz uma aula com o Vassolé para contar essa história. Eu fiz e contei. Tá aqui, ó, nas viagens de Vassolé, inclusive. Tá lá. Uma doideira total. Não passava nem átomo. Não vou nem falar por onde, que eu sou uma pessoa educada aqui, mas vocês imaginam, não passava nem átomo. Não é que passava fio de cabelo, não passava nem átomo. Era medo total. A hora que o milico chegou ali perto do carro e falou para a gente parar de gravar, e que não podia, que a gente estava infringindo lei da Polônia. E quem era a gente? O cara suspeitando de espionagem. Que espionagem? Sou aqui professor, que espionagem, coisa nenhuma. E chegou e falou: vamos chamar a polícia agora. E vocês vão ter que se ver com isso aqui. Nossa Senhora, eu falei, meu pai do céu. Eu já comecei a rezar e falei, pronto. Mais uma, vou pro vinagre. Não é possível um negócio desse. O Carlos, ex-militar português, tem uma fleuma, um sangue frio, um estômago de aço que eu não tenho. Né? Eu me desmontei ali, eu falei, pronto. Eu comecei, gente, as pernas. Parece você ter a perna de pluma, parece você ter a perna de espuma, sei lá. Você parece que perde as pernas, gente. Falei, pronto. E o cara falando um monte de porcaria, e o Carlos quis descer do carro para conversar. Os caras, não der para descer do carro, fica aí no carro, que não sei o que não sei o que lá. Puta vida. Aí os caras pararam uma viatura, uma furgão em frente a gente. Os caras estavam fazendo lá o comboio, era do furgão do comboio. Pararam lá o furgão, esperaram um outro furgão da polícia, aí da polícia chegar. Nesse meio tempo, eu estava ali com o Carlos no carro, falei, puta, Carlos, e agora, meu amigo? E tinha feito 2 vídeos, um ao largo da avenida, mostrando o aeroporto, e outro do comboio. Aí eu falei, ó, Carlos, vou apagar isso aqui. Nós não fizemos por mal? Pelo amor de Deus, não tem intenção de nada, só queria mostrar aí pro pessoal das viagens de Vassolé qual é que não é. Ah, apaga, não apaga? Ah, apaga logo essa porcaria. Porcaria é modo de dizer, que a gente tava com medo desgraçado. Aquilo ali é uma relíquia. Foi até me arrependi de apagar, mas graças a Deus no final que eu apaguei. Deveria ter tirado lá o chip lá e colocado outro, mas eu tinha que ter sangue frio para pensar nisso na hora. Né? Gente, tem pessoas que na pressão total ainda tem a fleuma para. Pô, eu tava ali com medo desgraçado. Não tinha feito nada de errado, mas sei lá, né? Você vê um militar chegar lá, falar com você de cima para baixo, bater no vidro do carro, falar que não pode, falar que vai chamar a polícia. Aí a polícia chegou. E o cara falando grosso. E chegou um outro lá, também tava falando um monte de M. Completem a palavra aí com esse negócio de M.
A hora que a polícia chegou, tinha a polícia sempre está em dupla, os caras também estavam em dupla, a polícia sempre estava em dupla. Tinha um homem e uma mulher. A mulher apareceu lá e estava com o rosto desestressado. A hora que o cara nos viu, ele já deu uma desescalada, graças ao bom Deus, e falou: Não, isso aqui são turistas. Os caras estavam aqui inadvertidamente filmando, não sei o que, não sei o que lá. Aí os caras já deram uma baixada na poeira. Graças a Deus. Aí o cara começou a perguntar, né? O Carlos fala polonês, com eles eu só conseguia falar inglês. Agora vocês imaginem, obviamente, pelo amor de Deus, só me faltava eu falar que eu falava russo pros caras, né? Aí, não, aí eu atestado, né? Aí eu poderia aqui, ó, com todo respeito ao nosso querido amigo asno, burro, o burrinho, que não faz mal para ninguém, mas aí eu poderia ganhar um atestado de burro, porque os caras já estão lá, estão enchendo meu saco, enchendo nosso saco, tá filmando lá o negócio. Aí eu vou lá e vou falar que falo russo? Você tá maluco. Tinha que falar inglês, né? Então tava lá, falando inglês com eles e o Carlos falando polonês. E o cara perguntou, eu falei, eu sou brasileiro, o Carlos é português, a gente, pelo amor de Deus, a gente só ficou curioso, a gente tem curiosidade histórica, e é verdade, né? É por pura curiosidade histórica, por nada mais. Não, a gente está aqui, ó, fez o vídeo, tal. Não, fez não sei o quê. Aí o cara já chegou. Não, mostra aí o vídeo último. Aí tá vendo como foi bom? Apaguei. Aí o cara, não, mas esse, quer dizer, o cara já falou, não, esse é teu último vídeo, é o vídeo da cidade. Quer dizer, ele queria descomplicar a situação. Mas ele ao mesmo tempo tinha que fazer o serviço dele. Então o que que aconteceu? A moça ficou perto do nosso carro e o cara foi verificar os nossos documentos. Primeiro verificou os do Carlos, depois foi verificar o meu. E aí eu falei que eu sou brasileiro, mas entreguei o passaporte italiano. Aí o cara já veio. E mas que história é essa aqui? Não, eu expliquei. Aí o cara foi lá, do Carlos sossegado, e foi ver o meu passaporte. Ficou, sem brincadeira, gente, ficou uns 20 minutos, meia hora lá dentro. Aí pronto. Eu olhava pro Carlos, aí eu conversando com o Carlos, e conversando em português. Aí chega uma hora que o Carlos vira para mim e fala: Ó, tá gravando tudo que a gente tá conversando. Eu falei: Pronto. A gente não falou nada demais, mas você fica falando. Aí a gente ficou descendo o porrete no Donald Trump, ficou falando dos casos Epstein do Trump, ficou falando um monte de coisa lá, dentro do carro. Conversamos com a moça, nós conversamos com a moça também, muito simpática, a funcionária e a policial. E o Carlos até falou: Ó, daqui a pouco vai chegar carrinho aqui para levar o Vassoler. Eu falei: Ô, Carlos, é isso que você quer falar, rapaz? Só me faltava essa, brincando. Só que brincando com eu, pelo menos, Carlos não, mas eu, pelo menos, com medo. E aí deu tudo certo, graças a Deus. Mas o cara falou: Ó, mas é para vocês saírem daqui, não vai ficar filmando mais nada, não. Vai embora daqui. E fomos. Graças a Deus fomos. Puta vida, gente, pelo amor de Deus. Aí hoje de manhã, agora chegando ao ponto aqui da Ucrânia, hoje de manhã saímos de Jechuva e fomos lá para Médica. O Carlos já havia estado na fronteira entre a Polônia e a Ucrânia, em Médica, talvez uns 2 anos atrás, ele me contou. Quando ele lá esteve, é uma fronteira terrestre, por óbvio, né, gente? E quando ele lá esteve, ele falou que tinha uma fila de caminhões, uma fila que chegava a 12 quilômetros. Então, bem antes de você chegar ao local da fronteira, para o Carlos, 2 anos atrás, já havia um comboio gigantesco de caminhões. Hoje, havia pouca gente. E como é que é a fronteira? Tá? Para vocês saberem. Eu mostrei para vocês a fronteira entre a Estônia e a Rússia, lá em Narva. Tá? Lá em Narva. E aqui, ó, o Guilherme Santos falando, ó, Rotunda, Carrinha, Portugal tá vivo aí, e você, Vassolé, abraço de um brasileiro aqui em Portugal. Valeu, Guilherme. Não, isso aí é o seguinte, morei 3 anos em Portugal e o Carlos é português, ele fala isso, acaba me influenciando. Carrinha é uma van, né, gente? E rotunda é rotatória, tá? Aí, beleza. Eu mostrei lá em Narva. Primeiro você tem, se a fronteira entre a Polônia e a Ucrânia, primeiro você tem a fronteira polonesa, aí você passa pela fronteira polonesa, aí você tem uma área que é uma terra de ninguém, que não é nem da Polônia, nem da Ucrânia, até que você chegue à fronteira ucraniana. Nós não fomos, não passamos. Tá? Por quê? Bom, primeiro que é o seguinte, tá? Primeiro é o seguinte, imaginem vocês
se eu fosse entrar na Ucrânia com passaporte brasileiro. Não, na verdade eu poderia entrar com passaporte italiano, mas imagina se o passaporte brasileiro tá com um carimbo russo. O cara vai falar, nossa, eu ia ficar 5 horas lá. O cara, com toda a razão, ia me perguntar: o que você foi fazer na Rússia? Eu ia falar: ó, eu fui fazer o mesmo que eu quero fazer aqui na Ucrânia. Pura e simplesmente aí conhecer. Na Rússia eu já morei. Aí pronto, aí ia falar. Aí ia querer saber se eu falo russo. Vocês estão entendendo? Mas o passaporte italiano não tem carimbo de Rússia. Por quê? Ah, mas não pode entrar na Rússia com o passaporte europeu? Pode, mas é que tem que pedir o visto antes. E o Carlos, por exemplo, não pôde entrar na Rússia lá porque ele tinha que ter pedido o visto antes. E nós não íamos para a Rússia. E eu ia para a Ucrânia agora, não hoje. Antes eu estava pensando em ir. Mas aí a minha querida professora de língua russa, que é ucraniana, a Olena, um grande abraço para a professora Olena, me trouxe a notícia de que a cidade do meu avô, Władysław, Ternópil, onde ele nasceu em 1913, ali era a Polônia na época, hoje é a Ucrânia. Na época ali, acho que era novembro, outubro, novembro, a Rússia fez um ataque brutal naquela época e morreram 25 pessoas. Você tá louco? Mas de jeito nenhum, não dá, gente, tá tendo ataque para tudo. Já vou contar para vocês. Então não íamos de qualquer maneira à Ucrânia. E demoraria umas 2, 3 horas para você passar. Bom, tava um frio desgraçado, tava -20 de sensação térmica, um baita de um frio. Mas eu tirei a foto que está na capa desse vídeo, eu tirei junto a uma placa. Tá lá. PL, Polônia, UA, Ucrânia. Médica, fronteira. Tá lá, gente. Chegamos até perto da fronteira e o Carlos falou que em Médica, como de fato tem, vocês vão ver, tem uma igrejinha do século XVI, do século XVII, na verdade, de madeira, lá em Tarnów. Semana passada, acho que domingo, não, segunda ou terça-feira passada, agora, lá em Tarnów, eu fui para uma igrejinha do século XV, maravilhosa, fiz o vídeo das viagens de Vassolé. E agora a gente foi visitar essa igreja. Né? A gente desviou da fronteira e foi visitar a primeira igreja. A igreja, infelizmente, estava fechada. Depois o Carlos teve a ideia: ó, Vassolé, Flávio, vamos fazer o seguinte: aqui está uma estação de trem fundamental, porque por essa estação, ao longo dos meses, passaram 6 milhões de ucranianos. Vocês estão ouvindo isso? Na estação de trem de Médica, por aquela estação, passaram 6 milhões de pessoas, sobretudo mulheres, que não vão lutar guerra, crianças, idosos, mas também homens. E o que se dizia, e o Zelensky chegou a exonerar um funcionário responsável por recrutamento, que estavam pagando $10 mil por cabeça para os caras vazarem. 6 milhões de pessoas que agora estão aqui na Europa. Tem ucraniano por todos os lados. Tem muito ucraniano aqui na Polônia. Só a Polônia desses 6 recebeu 2. E para os outros países. Portugal tem ucranianos. E não só da leva pós-União Soviética, mas tem ucranianos lá em Portugal. Aí eu comecei a filmar. A gente foi até a estação, eu contornei ali para entrar, perto dos trilhos, e comecei a filmar. E falando, e falando. Vocês vão ver no vídeo das viagens de Vassolé. De repente, gente, pelo amor de Deus, ó, fazer até o pelo sinal. Não sou católico mais, mas vou fazer o pelo sinal. Sai um camarada truculento lá vamos dizer assim, oh meu Deus do céu, de dentro de um checkpoint da estação, não vou dizer bilheteria, mas de uma casa de segurança da estação. É proibido, vou chamar a polícia, vocês estão filmando aqui, a estação de trem não pode filmar, é proibido, vou chamar a polícia, pode ficar aí que eu vou chamar a polícia. Pô, a fronteira a gente não ia filmar, já pelo mesmo motivo do comboio do negócio lá. Pô, passamos por essa ontem, vou passar de novo, mas nem a pau. Nem a pau, Juvenal, você tá maluco. Aí eu já virei para ele e falei: não, a gente é turista, pelo amor de Deus. Eu tô aqui só mostrando a estação. Não, mas não pode, que não sei o quê, vou chamar a polícia. Aí eu virei pro cara e falei: Carlos, pelo amor de Deus, vamos embora agora. Saí vazado. E o Carlos também. E o Carlos falou: não, mas esse cara é um truculento. E era um truculento mesmo.
Depois o Carlos até pensou, né? E faz todo sentido. Pois se esse cara for da segurança polonesa, da inteligência polonesa, e tá ali fazendo, porque tem, né? Passa muita gente ali por aquela estação de trem. E, gente, a suspeita de espionagem é real, né? Tá acontecendo uma guerra. Então é real. E aí eu mostrei a estação. Tava, assim, não tava nevando. Hoje não nevou. O frio desgraçado. Aquela neve, gente, dura. Você podia andar, já não tava fofa não a neve. A quantidade de neve bem grande. E a gente mostrou ali a estação, né? Dali, a gente ficou desacorçoado. Aí a gente falou, vamos buscar, nós falamos assim, vamos buscar agora um restaurante para a gente poder almoçar. Isso aí já era umas 2:30 da tarde. Fomos até achar um restaurante, estava difícil achar um restaurante lá em Médica, e achamos um restaurante pertinho da fronteira, do lado de um Biedronka. Biedronka quer dizer Joaninha, que é uma rede de supermercado que o Carlos me falou que é portuguesa, mas que está aqui com o nome polonês, Biedronka, tem por toda a Polônia. E pertinho ali tinha um restaurante bem simples, bem hospitaleiro, de comida polaco-ucraniana. Ah, mas foi lá mesmo. Comemos um jurek, eu tomei um jurek, uma sopa, um kielbasa, que é uma kalbaçado russo, que é uma linguiça com purê e repolho, coisa muito bacana. E aí, gente, chegou lá uma certa hora um ucraniano. Aliás, tinha poloneses, tinha ucranianos, e a gente começou a conversar. O cara falava russo, era um ucraniano que morava não muito longe dali. Eu comecei a conversar com ele em russo, que é ucraniano, e comecei a conversar. E aí, como é que tá a situação? Então vamos lá. Primeiríssima mão para vocês das viagens de Vassoler, aqui da aula ao vivo com Vassoler. Gente, a Rússia está atacando brutalmente as centrais elétricas da Ucrânia. E ontem teve um blackout, não foi só setorizado, no país inteiro. E eu quero dizer uma coisa, Vassoler, e aí as pessoas não querem nem ouvir isso, já começam a falar, não, porque a Ucrânia também está atacando, tá? Só que não tem a mesma efetividade da Rússia, porque o poder de fogo é muito diferente. Vejam, a temperatura hoje, ali em Médica, era de -13, com sensação de -20. Se você ataca central elétrica e o país está em blackout, você sabe o que acontece? Criança morre de frio, idoso morre de frio, doente morre de frio. Se acabar a energia do gerador, doente no hospital morre de frio. É uma violação a mais brutal dos direitos humanos. Vocês estão ouvindo isso? E o cara contou. Olha, são 3 horas. Quando não tem blackout total, porque falou que ontem foi blackout total, o país inteiro sem luz, são 3 horas sem luz, 1 hora com luz nos dias regulares. Sabe o que o cara faz? Olhem para a porta do apartamento de vocês, olha para o batente da janela. Sabe o que eles fazem? Arranca a madeira, faz lenha, queima móveis, queima papel. Só que só queima uma vez, né? E depois? Faz o quê? Vocês estão ouvindo isso? É uma coisa terrível. Eu cheguei para ele e, gente, eu tenho um avô que nasceu na Polônia, que hoje é a Ucrânia. Sou brasileiro. Tenho alma eslavófila, como vocês estão vendo. Tenho muito amor pela cultura russa. Muita crítica ao regime estadunidense e putinista. Ambivalentemente crítico. Só que, gente, realisticamente, a Rússia não só já ganhou o conflito, como vai tomar cada vez mais território. E aí eu cheguei para ele e falei, e aí? Tovo Ratitia, o que vocês querem? Aí ele falou, Mini Hatim capitulatio. Nós não queremos a capitulação. Vocês ouviram isso? Só que, gente, é o seguinte, né? Não querem a capitulação? Eu entendo. Ceder parte do país, porra, a Ucrânia é independente. A Rússia asseverou a independência da Ucrânia com Boris Yeltsin, lá no pós-União Soviética, o Yeltsin presidente. A Ucrânia, em contrapartida, devolveu ogivas nucleares soviéticas que estavam na Ucrânia. Se não tivesse devolvido, sabe quando a Rússia teria invadido a Ucrânia? Nunca. Nunca.
E aí eu falei, mas vocês vão perder mais território. Aí ele suspirou, ficou com pesar, né? Ficou pesaroso, mas falou não. Aí eu perguntei o que, que ele achava do Zelensky. Ele falou que apoiava. Aí eu perguntei se o rapaz achava que o Zelensky estava envolvido em corrupção. E ele falou: pode ser, mas ele também, aí ele falando, mas ele também fez muita coisa pelo país. E, bom, a população ucraniana, em sua maioria, não apoia mais o conflito. É muito sofrimento. E assim, gente, a Rússia já está dizendo que quer o Donbás inteiro como condição para começar a negociar, sendo que a Rússia ainda não dominou o Donbás inteiro, tá? Então, assim, gente, vocês sabem que é uma coisa, eu estava conversando com a minha irmã, contando essas histórias ali da fronteira, e uma coisa que, além de tudo isso que eu estou dizendo para vocês, é muito louco, gente, você tá do lado da fronteira de um país que está em guerra. E é curioso, né? Você lê histórias da guerra, você lê. Sempre tem um momento em que o cara vai fumar um cigarrinho. Tem até os encontros sexuais furtivos lá. O rapaz se encanta por uma moça de uma vila, ou tenha, sei lá, porque as mulheres não lutam a guerra, então, eventualmente, pode ter uma enfermeira no apoio lá, tal, não sei o que. Acontece. Um pouco de vida real também acontece na guerra. Agora, você perceber ali, gente, um restaurante funcionando dentro da fronteira, as vans chegando e as pessoas vão entrar na Ucrânia, abraçam os parentes que ficam na Polônia ou vêm da Ucrânia para a Polônia, e você perceber que ainda tem algum tipo de vida regular, que a gente reputa regular, é uma coisa meio desparafusante. E a questão, né, a Larissa, minha irmã, até me perguntou, mas Flávio, como é que as pessoas vivem isso? Eu estava assistindo ontem a um documentário sobre o Krzysztof Kieslowski, o grande cineasta polonês. O documentário se chama I'm So So. É muito bom, tá? E, e, e aí, gente, né? Aí o Gavion está falando que se apoiar o Zelensky é bizarro. Gente, eu acho que a gente precisa se colocar, né, na posição ali de um ucraniano que teve o seu país invadido. Veja, eu não tenho nenhuma simpatia política pelo Zelensky, muito pelo contrário, uma figura da direita ali, que tem o apoio de grupos de extremíssima direita, o Batalhão Azov, Svoboda, Pravi Sector. Mas, gente, é um presidente à frente do país numa época de guerra, o país sendo invadido brutalmente ali pela Rússia. E claro que os Estados Unidos estão por detrás disso, é claro que a expansão da OTAN, os Estados Unidos não admitiriam uma expansão da Rússia perto de si, e a Rússia, eu não gosto disso, mas é assim que o mundo funciona, tá? Eu não gosto disso que eu estou falando. Eu posso falar o dever ser, eu queria o direito internacional, que os países tivessem o direito soberano de se autodeterminar, mas não é assim que o mundo funciona, mas eu gostaria disso. Mas vocês querem que eu fale para vocês do Papai Noel, do que eu gostaria ou da realidade? Fazer uma análise lúcida. A vida me fustigou bastante, eu me tornei muito mais pragmático do que eu já fui, né? Aliás, felizmente. Felizmente agora que eu tenho 44 anos. Ninguém tem que ser muito pragmático com 20 anos. Mas não dá para também para ter a visão de 44 anos, a visão de 20. Não dá, né, gente? Então tô aqui contando para vocês. Então o cara tá lá, o cara é presidente do país, o ministro dele envolvido em escândalos de corrupção, eu fui lá e perguntei, falei: "Ei, meu amigo, não vou ficar falando de direita e esquerda. Você tá entendendo? Vou chegar pro cara e falar: "E aí, o Zelensky está envolvido em esquema de corrupção ou não tá?" Perguntei para ele. E o cara falou: "Pode ser". E outra coisa, gente. Vocês sabem quais são os dois países mais corruptos da Europa? A Rússia e a Ucrânia. Infelizmente. E aí você tem uma coisa de que a população desconfia brutalmente dos políticos, dos mandatários. Se vocês fizerem, o Zelensky estava até falando para não fazer auditoria nas transferências criminosas dos Estados Unidos para a Ucrânia. Você sabe por quê? Porque o Joe Biden deve ter garantido a vida dos seus ancestrais até a 50ª geração, os CEOs das empresas estadunidenses militares também, e o Zelensky e os seus apaniguados idem. É muita roubalheira, né, gente? Só que o cara está à frente do país.
O cara teve uma atitude. Vocês lembram do vídeo lá no começo da guerra? Se a Rússia vier, vocês não vão ver as nossas costas, porque não vamos fugir, vocês vão ver o nosso rosto. Pô, você acha que a população está sendo invadida, não tem a dimensão da resistência? Se fosse o Brasil, gente, vocês iam gostar? Olha lá, se sequestrassem o Lula, como os criminosos dos Estados Unidos fizeram na Venezuela, a gente ia gostar? Porra, gente. A gente gostou? Eu não estava vivo. Mas quem estava vivo aqui assistindo, que está assistindo a essa live, quem estava vivo em 64, gostou daquele horror? Do apoio dos Estados Unidos? Então tá aí. Então, gente, eu perguntei, o cara falou, não queremos capitulação. Eu não sei, eu fiquei me perguntando, não ia perguntar pro cara isso, mas eu fiquei me perguntando, pô, um cara que deve ter mais ou menos a minha idade militar, portanto, é um ucraniano. Por que o cara não tá no campo de batalha? Eu fiquei me perguntando isso, né? Fiquei me perguntando. Aí o Vivo Sul Global fala, você acha que o Donbass sempre foi a favor da Rússia em relação ao Ocidente? Olha, a gente tem que olhar sempre, obrigado aí pela pergunta, a gente tem que olhar sempre historicamente. Não tem maioria russa no Donbass à toa. O Stalin, depois da Segunda Guerra Mundial, fez limpeza étnica nos países bálticos, na Bielorrússia, na Ucrânia e na Crimeia também, porque Crimeia, pertencente à Ucrânia, hoje tomada pela Rússia, as populações que Stalin considerava oposicionistas à União Soviética, ou que teriam sido, segundo a sua visão, sem contraditório, obviamente, colaboracionistas com os nazistas, deportou todo mundo para a Sibéria, para o Cazaquistão. O Cazaquistão até hoje tem 30 nacionalidades lá por causa das limpezas étnicas do Stalin. E ele colocava quem? Russo étnico. Curioso, né? As pessoas têm que conhecer essas histórias. Agora sim, a Ucrânia é um país plurinacional, pluriétnico, e existem muitos ucranianos que falam russo, tá? Que falam russo. Os ucranianos mais ocidentais, de ascendência mais ucraniana, digamos assim, estão perto aqui da Polônia. Lá no leste, mais russos, tá? Então, gente, a situação é essa. E outra coisa, a Rússia diz: a gente fez referendo e o pessoal do Donbass quer ficar conosco, do Donetsk e Lugansk. Ah, é? Quem vistoriou o referendo? Referendo durante a guerra? Como é que é essa história? Percebem, não? Então, assim, pode ser que houvesse. Agora, a Rússia. Agora, deixa eu falar uma coisa. A Rússia fez referendo no Donbass, né? Por que não faz referendo lá na Chechênia para ver se a Chechênia quer ficar com a Rússia? Teve 2 guerras para a Rússia manter a Chechênia por lá. Percebem, não? O que vale para a Ucrânia não vale para a Rússia. Vocês sabem por quê? Porque a Rússia tem ogiva nuclear e é uma superpotência militar e a Ucrânia não. Pura e simplesmente por isso. Então, por isso, são 2 pesos e 2 medidas, porque é a lei do mais forte. Perceberam? Pois bem, gente, então o camarada se mostrou preocupado, ele quer que não haja capitulação, pelo menos a posição desse rapaz com quem eu conversei, só que há pesquisas de que a maioria do povo ucraniano já não apoia a guerra. Mas e o Zelensky, Vassoler? Ah, mas tem os papos lá em Abu Dhabi. Ó, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Para mim, aqui tem uma Maskirovka russa. O que é a Maskirovka? É um teatro, um mise-en-scène russo. Tá? O que é esse mise-en-scène? Né? O mise-en-scène é o seguinte: o João está perguntando se é barato ir para Riga. João, meu amigo, olha, não sei se está perguntando de passagem aérea. Gente, passagem aérea sempre vou comprar com antecedência, boa antecedência. Busquem na internet os dias da semana que são os dias mais baratos, com voos. E quando você vai fazer uma viagem para qualquer lugar, se você ficar em apartamento sozinho, vai ser mais caro do que se você ficar num hostel, num quarto coletivo. Tá? Se você ficar em hotel caro, não vou nem falar, né? Se você ficar em apartamento pequenininho, kitnet, um pouco mais barato. Veja o Airbnb, veja lá o Booking, entendeu? Alimentação, eu acho que a Polônia ficou mais cara da primeira vez que eu vim para cá, em 2009 para agora.
inclusive porque várias empresas alemãs estão se transferindo para a Polônia, porque os Estados Unidos, além de roubar o mercado de gás da Rússia na Europa, os Estados Unidos prejudicaram a economia alemã, e é isso que eles queriam também, né? Sempre geopolítica são fatores múltiplos, né? Então, mas nos países bálticos eu achei regular, o preço regular. Riga, capital, mais cara do que Ceses e Kuldiga, tá? Mas dá para você, não sei como vai estar o seu orçamento, mas você pode ir para vamos dizer assim, você pode ir para o mercado, comprar, você mesmo comer um lanche, fazer alguma coisa em casa, você ficar hospedado em algum lugar, vai gastar menos. E tem os museus, você pode verificar o dia em que tem museu gratuito. Então, sempre tem maneira, né, para driblar o mais caro. Sempre tem maneira, né? Então, é isso que eu diria, tá bom? Então, gente, a Rússia fazendo um mise-en-scène, uma maskirovka. E por quê? Porque a Rússia se mostra, não, vamos conversar, não vamos nos furtar a negociarmos. Mas, na verdade, gente, é como os generais do Putin já asseveraram que podem ganhar o conflito, que já ganharam e podem ganhar, ou seja, realizando os objetivos da operação militar especial, que é tomar todo Donetsk e Lugansk, levar a linha para o mais longe possível no Oblast de Zaporizhia, ou de Kherson, e guarnecer a Crimeia. Isso para não falar de eventualmente tomada de Odessa, indo até a Transnistria, e eventualmente tomando a Moldávia toda, ou a Gagáusia, que também é uma região pró-russa, na Moldávia. Colocando-se tudo isso aí, gente, né, na balança aí, então a Rússia tem porquê. Se a Ucrânia ainda tergiversa e não assevera que pode perder território para não perder mais, porque, gente, vocês não têm a menor dúvida, o que restar da Ucrânia é dos Estados Unidos. Não, mas, nossa, os Estados Unidos são tão bonzinhos. Olha lá, Vassolero, o comboio militar que você viu. O comboio militar que eu vi tem um preço, gente. Quem está pagando agora pelas armas que a Ucrânia recebe é a Alemanha. E vocês sabem como é que é o esquema? É o lobismo que põe dinheiro lá na política alemã e o Merz está prestando contas para o lobismo militar. Às custas de quem? Da social-democracia europeia. Ele já disse, inclusive, que a social-democracia alemã não cabe no orçamento da Alemanha, no PIB da Alemanha. Para destruir, gente, saúde pública, educação pública, qualidade de vida na Europa, às custas de guerras. É, na verdade, para destruir todos os ganhos da classe trabalhadora com a social-democracia europeia, de 2 séculos de luta, com esse horror dessa guerra. Perceberam, gente? Então foram experiências profundas. Me fizeram pensar, sentir profunda comiseração. Se deixar um país sem luz, a Ucrânia também está atacando centrais elétricas da Rússia. É verdade. Gente, são de parte a parte esses ataques. Os dois lados concordaram que crimes de guerra não fossem investigados, porque a Ucrânia tem crimes de guerra em Odessa e a Rússia em Bucha. Massacres. E que o Zelensky pediu que não fosse feita auditoria. O Juarez fala assim, Vassoler, o Juarez fala, Vassoler, tudo isso poderia ser evitado se a Ucrânia mantivesse a neutralidade militar. Juarez, eu concordo com você. Eu concordo, tá? Se a Ucrânia tivesse ogivas nucleares, se ela tivesse ficado com as ogivas nucleares soviéticas, a Rússia não teria invadido. Os Estados Unidos vão lá sequestrar na Coreia do Norte o Kim Jong-un? Por que eles não vão? Porque aí cai um míssil balístico intercontinental em Washington, D.C., porque a Coreia do Norte tem essa capacidade. Tá? Juarez, você está falando de uma finlandização da Ucrânia. E por finlandização, eu entendo, devemos entender essa dimensão de que a Finlândia, que tem fronteira com a Rússia, não entrou para a OTAN durante a Guerra Fria 1.0. Ficou neutra. E a União Soviética nunca foi lá encher o saco da Finlândia, depois de ter abocanhado o território da Finlândia na Guerra de Inverno, logo no começo da Segunda Guerra, tá, gente? Só para contextualizar isso aqui para vocês.
A União Soviética começou perdendo a guerra para os finlandeses, depois tomou trato, tomou jeito. O Stalin ameaçou o Mannerheim, que era um ditador finlandês da época direitista, de mandar 1 milhão de homens tomar a Finlândia inteira. Aí a Finlândia transigiu perder parte do território. Mas depois da Segunda Guerra permaneceu neutra. Tá? Agora acontece o seguinte, né? Os Estados Unidos pressionaram. Os Estados Unidos patrocinaram a extrema-direita ucraniana, houve a deposição do Viktor Yanukovych em 2014, a Victoria Nuland esteve em Maidan, e assim, gente, olha, os ucranianos querem entrar na União Europeia, querem um padrão de vida melhor, não tem saudade da época da União Soviética. Gente, a União Soviética, não vão jogar o bebê fora junto com a água do banho, teve coisas muito positivas. Habitação, saúde, educação, erradicação de analfabetismo. São várias conquistas históricas. Mas o fato é que há um contingente importante de ucranianos que queria adesão do país à União Europeia. Num sentido ideal, né, se não houvesse ali a fronteira com uma grande potência militar, seria plausível. O problema é que os Estados Unidos quiseram colocar Geórgia e a Ucrânia na OTAN. Eu estava na Rússia em agosto de 2008, quando o Putin, então como primeiro-ministro, mas na verdade é ele que mandava, o Medvedev era o presidente tampão, a Rússia mandou tropas para a Geórgia. Para quê? Na OTAN a Geórgia não entra. Sabem por quê? Porque tem a doutrina Yevgeny Primakov, né? Primakov. E o que é isso? O Yevgeny Primakov foi chanceler, ministro das Relações Exteriores na União Soviética, depois até chegou a ser candidato à presidência, revogou sua candidatura em favor do Yeltsin, falou, a Rússia tem que dominar o espaço pós-soviético. Não vão admitir. Eu não estou dizendo que eu gosto disso, não estou dizendo que eu apoio isso, mas não vão admitir a Geórgia e a Ucrânia na OTAN, como o Canadá e o México não vão entrar para a aliança aí com a Rússia militar. Vassoler, mas olha, esse argumento de zonas de interesse, aliás, um termo até que os nazistas usavam ali para Auschwitz, zona de interesse, um horror, esse argumento de fatiar o mundo justificaria a ação dos Estados Unidos, a ação criminosa dos Estados Unidos, terrorista, do nazista Donald Trump, contra o Nicolás Maduro na Venezuela. É verdade, eu repudio veementemente isso. Só que eu preciso fazer uma análise objetiva e entender, olha, nós estamos pegos na América Latina. Vocês querem ver o que vai acontecer na eleição esse ano no Brasil? Vai ter dinheiro até sair pelo ladrão para a extrema-direita brasileira, vai ter deepfake, como aconteceu nas eleições da Eslováquia. Aguardem, logo, logo o Vassoler por lá, aguardem. Vai ter muito dinheiro para deepfake. Vocês sabem o que é deepfake? O pessoal que está por dentro aí da inteligência artificial já sabe. Tá vendo aqui meu rosto, minha voz? Sou eu, viu, gente? Sou eu aqui, ó. Sou eu aqui com a camisa do Coringão. Olha aí, da democracia corintiana, aqui a camisa da democracia corintiana, não dá para virar as costas como um todo. Imaginem produzir aí. Olha, fazem deepfake do Pepe Escobar, do John Mersheimer, do Paulo Nogueira Batista. Vocês colocarem aí, tem deepfake, tem utilização. Então, pessoal, isso é muito sério, hein? E o Trump vai reconhecer a vitória do Lula aos trancos e barrancos? O Lula era para ganhar, gente, em primeiro turno. O Brasil está com recorde de emprego, recorde de carteira assinada. O Brasil está com inflação controlada. O dólar está caindo. A Fátima está falando aí, ó, já estão achando o caso master. Por quê? Porque eles querem mensalão, petrolão, eles sempre acham para abduzir. A gente sabe como é que funciona. Agora querem enxovalhar o STF, porque o STF asseverou o golpe contra Dilma, não nos esqueçamos. Mas o Alexandre de Moraes teve uma atitude aí realmente importantíssima. É uma atitude histórica. O nazifascista Bolsonaro, golpista, sociopata, Deus que me perdoe, e os outros generais golpistas estão na cadeia. Percebem, não? Mas a coisa vai ser muito brava para nós. Não tenham a menor ilusão a esse respeito.
Então, gente, eu lamento isso, mas de fato, como funciona o mundo, a realpolitik, a maneira pela qual as grandes potências se relacionam, é assim. Então, o que eu digo para vocês, né? Eu digo aqui para vocês essa dimensão de entender que eu não queria o colapso da Ucrânia como nação. É isso. Ó, estão falando que viram deepfake do prefeito de Nova York com o Epstein. Então, essa deepfake, porque o prefeito de Nova York é de esquerda. Vocês percebem? Deus que me perdoe, gente. Coloquem a fonte aí quando vocês colocarem alguma notícia aí, hein, gente? Tá bom? Coloquem sempre a fonte. Então foi isso, gente, que eu presenciei por lá, e eu quero aproveitar aqui o finalzinho dessa aula com o Vassoler, trazendo um relato da minha experiência junto à fronteira da Ucrânia, para fazer um convite encarecidíssimo, o penúltimo convite para vocês, hein? Porque a aula vai ser depois de amanhã. Não amanhã, segunda, dia 2 de fevereiro, terça, dia 3 de fevereiro. Gente, prestem atenção aqui, vamos falar de coisa boa. A gente falou de tanta tragédia até agora, eu vou falar de coisa boa com vocês. Depois de amanhã, terça-feira, dia 3 de fevereiro, a partir das 8 horas da noite, ao vivo, eu vou ministrar uma aula especial e 100% gratuita sobre essa obra que é a grande porta de entrada para a obra do mestre russo e meu pai espiritual, Fyodor Dostoiévski. Que obra é, Vassoler? Recordações da Casa dos Mortos do mestre Dostoiévski. Vassoler, eu quero ler Dostoiévski. Não li ainda Dostoiévski. Por que obra eu começo? Recordações da Casa dos Mortos. Dostoiévski, o Vassoler, eu quero entender melhor o Raskolnikov do Crime e Castigo, o Muishkin do romance O Idiota, o Kirillov do romance Os Demônios, o Ivan e o Alyosha dos Irmãos Karamazov. Como é que eu entendo melhor? Comecem lendo Recordações da Casa dos Mortos. É o grande divisor de águas na obra de Dostoiévski, na vida de Dostoiévski. Ali estão as grandes questões dostoiévskianas, já apontando para aspectos que ele desenvolveria a posteriori. Grande Dostoiévski, que na Sibéria foi prisioneiro político do Tsar Nicolau I, que primeiro condenou à morte os integrantes do Círculo Revolucionário de Petrashevsk e depois reverteu aos 49 do segundo tempo, parecendo o gol do Coringão em meados da década de 90, antes do grande time do Corinthians, da segunda metade da década de 90, e o Dostoiévski ficou 4 anos na prisão da Casa dos Mortos, lá na Sibéria, gente. Então vamos lá, pessoal. Querem se inscrever? Porque não vai estar disponível essa aula aqui no meu canal do YouTube. Não vai estar. Só para quem se inscrever, essa aula vai passar. E é gratuita. É na Vasca, gente. É gratuita. Então, como é que eu me inscrevo, Vassoler? Prestem atenção. Coloquei aqui no chat do YouTube este link que está aparecendo aqui na tela. E vocês podem clicar nesse link que está aqui no chat do YouTube, está na descrição do vídeo, estará no comentário afixado sob este vídeo. É um link que levará vocês até a página de inscrição. É só colocar rapidamente os dados, colocar concordo, enviar, estão inscritos e inscritas. Quem estiver assistindo a essa aula com Vassoler, pela televisão ou pelo computador, basta pegar o celular de vocês, ó. Peguem aí o celular de vocês, abram a câmera, tá, do celular de vocês, e escaneiem o QR Code, por favor, que aparece aqui na tela. E vocês vão ser enviadas e remetidos e remetidas à página de inscrição. Aí é só garantir a inscrição de vocês. E vocês vão estar lá. E detalhe, entrem no grupo de WhatsApp da aula especial, quem se inscreveu, ou quem se inscrever, porque eu estou disponibilizando materiais dostoiévskianos por lá. Quem não se inscrever não vai poder assistir a aula. E ó, não faltaram convites aqui, eu ministrei uma batelada de aulas aqui. E ao fim de cada uma delas, divulguei a aula especial e gratuita. Então, gente,
Nossa, tem uma pessoa, meu Deus do céu, tem uma pessoa aqui, gente, pai do céu, que tá aí numa viagem astral, mas não é hora de viagem astral aqui, ficar falando groselha aqui no chat, né? Pelo amor de Deus. Então tá aí, gente. Se inscrevam, pessoal. Se inscrevam, tá aí o link o link de inscrição, tá aqui no chat do YouTube. Tá aqui no chat do YouTube, tá aparecendo aqui na tela, mas cliquem no link no chat do YouTube, escaneiem o QR Code e vocês vão poder se inscrever. Tá bom? Conto com vocês. Amanhã tem mais uma aula e é a última antes da aula especial. Hoje é o penúltimo convite. Aproveitem para vocês se inscreverem. Só quem se inscrever na aula gratuita vai poder assistir a ela e conferir por que Recordações da Casa dos Mortos é a grande obra de entrada para os romances pós-siberianos de Dostoiévski. E é um livraço, hein, gente? Dostoiévski falando com criminosos que mataram pessoas, Dostoiévski pensando sobre o autoritarismo a partir da prisão, Dostoiévski dimensionando a condição humana com ainda mais profundidade, Dostoiévski fundindo questões da condição humana a espírito epocal. Vamos lá, gente, tá bom? É isso então, gente. Eu quero agradecer então a todas e a todos vocês que assistiram a mais essa aula ao vivo com o Vassoler. Eu peço que vocês deem aqui um like no vídeo, curtam o vídeo, disseminem esse vídeo pelas redes sociais para que nós possamos dialogar com cada vez mais e mais pessoas. Aqui embaixo do vídeo tem a tecla Seja Membro, vocês podem se tornar membros humanistas do canal. Tem também a tecla Valeu, para vocês poderem fazer uma contribuição financeira. Tá passando aqui ao pé do vídeo, no banner azul rotativo, a chave do Pix, para vocês poderem fazer um Pix aqui para o meu canal, Flávio Ricardo Vassoler. A chave do Pix é nomade.editora@gmail.com. Eu repito, nomade.editora@gmail.com. Se inscrevam aqui no canal e toquem a sinetinha para vocês poderem receber as notificações. E acessem também o site www.universidadedovassoler.com.br. É isso aí, gente. Fim da mais uma aula com Vassoler. Taca a vinheta, produção. Tchau, pessoal.